Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 8. Glória a Deus, glória a Deus. Há uma presença verdadeira do Senhor neste lugar. Rios do Espírito Santo correm, rios de água viva. Aleluia. João capítulo 8, versículos de número 12. A epígrafe do texto, que está acima do versículo, nos diz assim: Jesus, a luz do mundo. Versículo 12, capítulo 8 de João, nos diz assim: Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar, queridos. Percebam, os irmãos, que o texto lido, ele retoma o que mencionamos no último domingo a respeito da importância da luz. E o que a luz, enquanto no seu aspecto e característica e propósito, sabendo que a luz é boa e o próprio Deus adjetivou a luz como boa. O próprio Deus a criou, o próprio Deus a nomeou, o próprio Deus a trouxe à existência o que não existia. Percebam que no mesmo livro de João, onde você está, deixe sua Bíblia aberta, capítulo de número 1, quando entendemos que o Logos, que estava com Deus, fez todas as coisas, o versículo de número 3, que eu quero vos chamar a atenção, diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, quando ele trouxe à existência a luz, e a luz é necessária, a luz é importante, a luz precisa estar entre nós, entre os homens, e o João 3 que nós lemos, vimos que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o Senhor Jesus, neste dado momento, percebam que em João capítulo 8, versículo de número 12, ao lermos este versículo, o que é importante ressaltar neste momento de culto público, neste culto onde pessoas amigas nos veem pela internet, pessoas queridas que podem estar conosco a convite nosso neste culto, que ainda não conhecem a Jesus, ou quem sabe ovelhas desgarradas, que estão distante do feixe de luz que emana do Senhor Jesus, sendo Ele o irradiador desta luz para a salvação. O texto que fora lido, capítulo 8, ele tem um propósito dos algozes. Há um propósito naqueles que procuram, por engodo, encontrar uma falha no Senhor Jesus. Eles, por astúcia e malícia no seu coração, pois são saduceus e fariseus, eles procuram, por engodo, encontrar um erro no Senhor Jesus. A narrativa textual do capítulo 8, do verso 1 até chegarmos ao verso 12, existe um contexto histórico muito interessante. Conhecedores da lei que eram, e o apóstolo Paulo fala a respeito que a graça é superior à lei na carta aos Romanos, e vamos procurar adentrar em alguns versículos bíblicos para dar ênfase à nossa palavra, ao nosso ensino desta noite, chamando a atenção de todos quantos nos podem ouvir pelas ferramentas das mídias sociais, e nós que presencialmente aqui estamos, inclinados à importância desta palavra. Os homens que procuravam encontrar um erro no Senhor Jesus, maliciosamente identificaram, respaldados pela lei, que alguém que cometesse determinado erro, que ferisse a lei, consequentemente ferisse a Deus, o autor da lei, deveria ser morto. Por isso o apóstolo Paulo, profundo conhecedor da lei, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E o mesmo autor, na mesma carta, ainda aos Romanos, capítulo de número 6 e também versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Interessante que estes que conheciam a lei, eles
tomam aquela mulher, levam até Jesus. O que ela fazia no oculto. O que ela fazia escondido. O que ela fazia em secreto. Porque era um comportamento condenável. E os doutores da lei bem o sabiam. A Bíblia não o diz, mas as entrelinhas nos permitem identificar, pensar sobre. Por que não pensarmos que os algozes, os acusadores, os que levantaram e manearam, ataram aquela mulher e a levaram à presença de Jesus, se não foram eles os próprios elaboradores da armadilha, os próprios que proporcionaram aquela circunstância na qual determinada mulher, fragilizada, apanhada no ato, fosse levada diante do bom mestre. Percebam os irmãos, que este propósito não era outro, senão perceber um erro no Senhor Jesus. Por quê? Porque a lei diz que não matarás. E eles queriam, por engodo, colocar Jesus numa circunstância de juiz. Elevaram a pessoa do Senhor Jesus a juiz. E o único que pode julgar é Deus. Nem mesmo os doutores da lei tinham por Deus autoridade para julgar. Quem julga é Deus, e Ele é o justo juiz. Quando no capítulo de número 8, versículo, insistiram na pergunta, eles apresentam a mulher no versículo 4 e 5. Leia comigo, capítulo 8 de João. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E o que dizes? Eles apertavam o Senhor Jesus e o colocaram como promotor e juiz. Para que juiz, na sua fala, concordasse com eles e concordasse com o apedrejamento daquela mulher, apanhada em erro de adultério. Mas o Senhor Jesus, na narrativa bíblica, o texto, os versos que se seguem, diz que Jesus permaneceu calado, inclinando-se à terra, escrevia no próprio pó, na própria areia, no terreno que ali estavam, na região desta grande Jerusalém. E o Senhor Jesus escrevendo, os estudiosos, a Bíblia não diz exatamente o que ele escrevia, mas alguns pensadores podem elocubrar na liberdade da interpretação bíblica e dizer, Jesus escrevia ali muitos pecados. A Bíblia não diz o que ele escrevia, mas ele escrevia. E quando eles apertam a pessoa do Senhor Jesus, então Jesus, o que dizes? Jesus continua inclinado, levanta a cabeça e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O Senhor Jesus calmamente lhes convida a imaginar a cena, a viajar no tempo conosco, lá 2000 anos atrás, num território desértico, à luz do sol, plena luz do dia, uma mulher sendo acusada, julgada, e eles queriam apedrejá-la com a autoridade e o aval da pessoa do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Volta a escrever, calmamente, tranquilamente, sereno, pacífico, Senhor das circunstâncias, dono de todas as percepções, que investiga o interior do homem e esquadrinha o coração de qualquer fariseu. Ele sabia o propósito daquele engodo, ele sabia do peso da acusação, ele sabia da realidade da lei, porque a lei condena. A lei para nada mais serve senão apontar. A lei para nada mais serve senão denunciar. A lei para nada mais serve senão para levar à morte. Por isso Paulo escreve em sua carta aos Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus então, mais uma vez, percebendo que as pedras vão caindo ao chão, começa pelo mais velho até o mais jovem.
Jesus olha para a mulher, olha ao redor. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela olha, não percebe ninguém, diz: Senhor, ninguém me condenou. Jesus então diz: então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Seguindo este ensino do Senhor Jesus, de uma teologia prática, de um exercício de misericórdia e bondade, o Senhor Jesus abre esta apresentação e argumentos, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não andará em trevas. Quem me seguirá não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A proposta do Senhor Jesus neste momento é tirar aquele que está na escuridão do pecado, nas trevas deste mundo, para que venha a andar na luz que Ele mesmo proporciona. Quando nós olhamos e nos voltamos para o Velho Testamento, para a Bíblia, onde a expressão poética de Davi, no Salmo de número 119, e o versículo 105, o verso 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Existem coisas condenáveis, como aprendemos no culto passado, mas existem coisas que devem ser feitas à luz do dia. Existem obras que devem ser apresentadas e à luz o nome do Senhor será exaltado. Eu peço sua gentileza que abra a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Quando o Senhor Jesus diz que Ele é a luz do mundo e quem segui-lo não mais andará em trevas, mas andará na luz. Vejamos o que nos diz Paulo, a partir do versículo 1 da carta aos Efésios, versículo 1 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Percebam agora a partir do versículo de número 3, circunstância na qual a mulher acusada em João capítulo 8 estava vivenciando. E todo aquele que não tem a luz tem estas obras. Estão narradas a partir do versículo 3. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Percebam que a lista de obras, e assim Paulo lá em Gálatas vai dizer que são obras da carne, aí depois na sequência ele ensina o fruto do Espírito. E aqui, estes que dantes andavam em trevas, assim éramos nós. Também tínhamos tais comportamentos, tais obras. Não identificávamos que estávamos em trevas. Estávamos na escuridão do pecado. Estávamos andando, como diz Paulo, como tateando, buscando onde se apoiar para não tropeçar. Até que, por fim, Jesus, a luz do mundo, brilhou em nossas vidas e trouxe lucidez, clareza, trouxe-nos iluminação e passamos a ver as nossas obras. Sabe quando nós temos um aspecto vexatório, aquilo que faz a pele do rosto ficar enrubescida, vermelha de vergonha? Assim é o homem quando reconhece o seu pecado diante de Deus. Ele reconhece os seus erros, cai no aspecto vexatório, ele cai na sua vergonha e pode dizer a Deus: perdoa-me, Senhor. E o Senhor Jesus, que é perdoador, ele está pronto para perdoar e tirar o homem das trevas. Versículo 7 a seguir. Portanto,
não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E ainda Paulo, na narrativa do texto lido, vai dizer: para não nos embriagarmos com mosto, em quem há contenda, mas sede cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite, neste culto público, culto evangelístico, para a salvação de almas. E quem precisa ser salvo? Eu, o maior pecador, preciso de salvação. Quantos carecem da salvação que há em Cristo? Ele é o farol da justiça. Em Cristo temos a clareza, a percepção. Queridos irmãos, quando nós estamos andando em trevas e aquilo não nos é perceptível, os queridos que nos acompanham pela internet, amigos que porventura venham a conhecer a Igreja Chácara Inglesa pelas redes sociais, estamos aqui munidos por bondade de Deus, revestidos da armadura da justiça, guardados no Senhor, regenerados, transformados e resgatados. E por Deus recebemos a incumbência de anunciar a mensagem do reino. Por isso o Senhor Jesus disse: ide, pregai o evangelho, ensinai em todas as casas. O Senhor Jesus disse para lançarmos a semente. E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que poderão estar conosco nos nossos cultos públicos, convidados por nós, por cada um de nós, ouvirão esta mensagem e chegará o conhecimento da luz para o homem que anda em trevas. Assim foi conosco. Estávamos na escuridão. Tudo era natural, pastor Jefferson. Tudo era comum, porque não tínhamos a percepção. Ninguém havia nos dito que determinado comportamento feria a santidade de Deus. Mas um dia, Deus, por sua bondade e misericórdia, nos alcançou no lamaçal do pecado, num charco de lodo, nos tirou de lá e colocou nossos pés sobre uma rocha e andamos com um novo cântico em nossos lábios. Expressão do salmista Davi: tirou-me de um charco horrível de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha e pôs um novo cântico nos meus lábios. Isso nós experimentamos e isso nós percebemos porque estamos à luz. Agora temos iluminação, temos clareza, temos lucidez e percebemos que as obras infrutíferas das trevas não servem mais para nós. Paulo, nos seus ensinos, diz assim: não somos mais da noite, somos do dia. Que expressão maravilhosa. Esta expressão de Paulo e o Senhor Jesus, nos seus ensinos lá neotestamentários, no conteúdo de Marcos, Lucas, João, no conteúdo de Mateus, o Senhor Jesus diz o seguinte: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém mais pode trabalhar. Esse aspecto de parábolas que o Senhor Jesus fala, nessas suas ricas metáforas de ensino, Ele está dizendo que nós temos que estar no dia, atentos enquanto é dia, fazer as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, e a noite é escura, as trevas, não pode se ver o que está fazendo, podemos cometer erros, equívocos, podemos cometer obras infrutuosas, por isso não somos mais da noite, somos do dia, não andamos mais em trevas, andamos em luz, pertencemos ao Senhor e andamos na luz. Primeira epístola de João. Vamos ler a primeira epístola de João. Abra sua Bíblia.
Um texto que faz alusão à importância de sermos filhos de Deus. Capítulo de número 3. Vejamos o que nos diz. Os muitos conselhos de João na sua epístola. A partir do versículo 1 de 1 João, capítulo de número 3. Vede que com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Quando nós vemos o texto de 1 João falando que os jovens sois fortes, filhinhos, filhos de Deus, natureza do Filho de Deus, não vivemos mais em pecado, porque o pecado, ele justifica a lei, e a lei condena o pecado, por isso gera a morte. E quando João, ainda na sua epístola, se seguíssemos a leitura, vai dizer que Jesus é luz, e nós somos filhos da luz. E quem com ele anda, não anda em trevas, coadunando com o mesmo autor no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 8, versículo 12, que nós lemos. Este princípio de João a nos ensinar que devemos andar na luz, algo sempre virá à nossa memória, ao nosso consciente. Perceba, os irmãos, capítulo 12 de Hebreus, esse texto eu quero ler para nós terminarmos, para os irmãos entenderem a importância de estarmos à luz do Evangelho, à luz de Deus. Capítulo 12, versículo 1 da carta aos Hebreus. Diz assim o texto bíblico: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Convido os irmãos a esta percepção. Vamos juntos pensar e meditar o texto que lemos, quando Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Ele esboça isto para dizer que os erros cometidos no escuro, aqueles pecados cometidos em trevas, a condenação da lei, a justiça que compete a Deus pelo erro do pecado, os homens não competem a eles julgar, não compete a eles acusar e condenar. Quem condena é a palavra, é a luz, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque eu li o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas.
Voltemos para a mulher adúltera. João capítulo 8. Para os irmãos perceberem a proposta do raciocínio bíblico, do pensamento desta palavra nessa noite. Levaram uma mulher pega no erro. Quem? Uma tão grande nuvem de testemunhas. Igreja de Chácara Inglesa. A quantidade de olhos que estão nos observando no nosso andar, no nosso comportamento, no nosso falar, nas nossas respostas diante de ações. A lei da física diz que toda ação tem uma reação. E o Evangelho de Cristo é paradoxal. É contrário à lei da física. O Senhor Jesus disse: se o teu inimigo te tomar a capa e pedir que você carregue com ele 1 milha, ande 2. Se te baterem na face direita, oferece a esquerda. E nós estamos constantemente cercados. Quem acusou a mulher adúltera? Quem elaborou aquela armadilha? Os mesmos que estão fazendo armadilhas para mim e para você. Quem acusou a mulher adúltera? O mesmo que nos acusa diante do Senhor. Quem acusou a mulher adúltera? O mesmo que estava de passear pelo céu e de rodear a terra. E Deus perguntou para ele: Satanás, de onde vens? De passear pela terra e rodear por ela. Deus diz: vistes meus servos em chácara inglesa? O diabo vai dizer: sim, eu vi. Eles estão de joelho dobrando, orando, estão de joelho buscando a tua presença. Viste os meus servos justos em chácara inglesa? Sabe por quê, queridos irmãos? Esse texto, que há uma grande nuvem de testemunhas nos observando, é aquele momento em que Paulo vai dizer que no segundo céu, nas regiões celestiais, estão operando espíritos da maldade, potestades, principados que estão esperando a oportunidade de empurrar o crente na armadilha, na escuridão das trevas, porque obras infrutíferas são brechas nas nossas vidas para entristecermos ao Espírito Santo de Deus, e a tão grande nuvem de testemunhas sempre estará do nosso lado, nos acusando, nos apontando: você fez isso, você errou, você pecou, mas nós temos em Cristo Jesus um advogado. E a Bíblia nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado fiel e justo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós finalizamos essa noite, esse culto, lembrando aos irmãos disso, nesse texto bíblico, nesta palavra que é para alcançar todo pecador. O homem distante de Deus, ele anda em trevas. O homem distante de Deus comete pecados e toda a obra infrutífera das trevas, que Deus condena. Não é o pastor que condena, não são as irmãs do círculo de oração que condenam, não são os obreiros, os diáconos e cooperadores, não são os pastores presidentes dos campos das Assembleias de Deus, não são os ministros das igrejas presbiterianas, não são os pastores que cuidam de suas ovelhas nas igrejas batistas, não são os nossos irmãos que atravessam a madrugada orando a Deus e amor, não são os nossos irmãos que confessam o nome de Cristo que condena. Quem condena é a palavra. As obras infrutíferas são condenadas pela palavra. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Mas um dia fomos tirados das trevas e hoje andamos na luz. Quantos andam da luz do Evangelho nesta noite? Não somos nós que condenamos, é a palavra. Não somos nós que convencemos ninguém, é o Espírito que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito de Deus está aqui nessa noite, é Ele que reina neste lugar, é Ele que consola as nossas vidas, é Ele que nos adverte. E eu vou continuar pregando, porque não sou eu que convenço, não é o pastor José Antônio Gregório que convence, não são os jovens que convencem, não são as irmãs, é o Espírito de Deus que opera no nosso meio que convence. Paulo disse na carta aos Coríntios, diz o seguinte: onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Que liberdade? Liberdade para Jesus batizar com o Espírito Santo. Liberdade para almas serem salvas. Liberdade para o pecador se arrepender.
Liberdade para o câncer ser curado na sua vida. Liberdade para enxaqueca ir embora em nome de Jesus. Liberdade para operar dons da fé. Liberdade para operar dons de maravilhas. Liberdade para levantar as mãos e orar pelo enfermo, o enfermo ser curado. Liberdade para pregar a palavra e anunciar o evangelho do reino. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Os que andam em mim não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Quantos têm a luz da vida? Fiquemos de pé, vamos orar. Há um cântico da Aline Barros. Eu não sou cantor não, viu? Ela canta, com uma voz maravilhosa. Os jovens que são talentosos também cantam. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abismo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quantos creem que o Senhor usa crentes? Quantos creem que o Senhor usa crianças? Somos luz neste mundo, andamos nele, não andamos mais em trevas, não andamos mais tropeçando. Nós temos percepção de onde andamos, temos clareza. Eu vejo com nitidez, porque tem um farol brilhando, tem uma luz acesa, aqui a luz acesa. Oh, glória! Se perguntar se eu estou com vontade de pregar, ainda eu estou, mas a gente tem reunião. Luz do mundo. Que coisa gloriosa é ter certeza que eu já não vivo mais em trevas. Eu tenho essa certeza no meu coração, você tem, não vivemos mais em trevas. Não somos mais da noite, pastor Daniel, pastor Jefferson, presbítero Aldinho, não somos mais da noite, somos do dia. Não há trevas em nós. Alguém quer nos acusar, olha ali, ó, tá sujo. Tem trevas aí? Não, Jesus veio e está brilhando, Ele brilha. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Com licença. Que a luz de Deus continue brilhando, raiando em nossas vidas. Há alguém para Jesus pela internet, nos vendo no nosso canal? Há alguém nos ouvindo aí na rua, ao alcance de nossa voz? A luz está brilhando neste lugar, é a luz da salvação, é a luz do evangelho, é a luz de Deus. E quem anda em trevas chegará para a luz. Nós vamos descer, queridos, guardem isso, e eu vou sempre lembrar isso, quando nós descermos essas escadas, vai descer brilhando. Crente cheio de luz, luz do evangelho, luz do Espírito Santo. E aquele que anda em trevas na rua vai perceber. Hoje não, mas eu vou me lembrem, eu vou contar algumas experiências que Deus me deu. E eu não estava fardado assim não, eu estava com roupa de serviço. No terceiro nível de subsolo. Eu vou deixar vocês curiosos. Na outra vez foi na Alameda Santos. Eu subindo a Radoc Lobo em direção à Paulista, cruzei a Alameda Santos e vi alguém andando em trevas. Eu vi a nuvem de demônios em volta dele. Eu falei, Jesus, me guarda. Quer saber o que aconteceu? Era 12:35, hora do almoço. Eu estava saindo de uma aula, voltando para o escritório. Eu vou deixar vocês curiosos também. Porque tem luz aí, crente, tem luz. Ainda brilha a luz, queridos. Tem luz brilhando aqui, luz do Evangelho, luz do Espírito Santo. E todos quanto possam ouvir essa mensagem, venham para a luz, pecador vem para a luz, que resplandeceu na cruz. Oh glória, a luz para nossas vidas, que Deus abençoe.